Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Expert Space Show, onde exploraremos as nuances fascinantes da tecnologia 5G e seus impactos. Hoje temos um convidado especial que traz insights valiosos sobre a expansão do 5G no Brasil e seus efeitos nas mais diversas indústrias. Nosso entrevistado é Victor Mesquita, bacharel em Engenharia de Telecomunicação pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Hoje, atua como gerente de produtos da Fonnet Networks, trabalhando no desenvolvimento e implementação de soluções ópticas inovadoras. Neste episódio, mergulharemos nas tendências atuais em tecnologia de comunicação. Analisaremos o potencial do 5G para diversos setores e discutiremos a interseção entre tecnologia e geopolítica no contexto da rede 5G. Ao longo desta conversa, exploraremos as questões como os benefícios do 5G, os desafios enfrentados durante a sua implementação e as implicações para a sociedade. Esteja preparado para uma jornada informativa e esclarecedora sobre o futuro da conectividade. Então, ajustem seus fones de ouvido e junte-se a nós nessa jornada fascinante pelo mundo do 5G, com Victor Mesquita como o nosso guia especializado. Meu nome é Paulo Carvalho e sejam bem-vindos ao Expert Space Show. Seja bem-vindo, Vitor. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, é um Tudo prazer estar aqui com vocês. beleza? Tudo bom com você? Tudo jóia? Tudo bom? E você, como é que tá? Tudo bem? Beleza, ótimo. Estamos aí avançando aí, né? Nessa corrente tecnológica aí, avançando o desenvolvimento do nosso país. E hoje uma pauta legal, porque eu estou trazendo para vocês logo de cara aqui a primeira vinheta nossa, tá? Para a gente começar a discutir nossos pontos aqui, tá certo? Vamos lá? Vitor, velocidade e eficiência, tá? É, muita gente está falando do avanço, né? Mas ninguém sabe como começou isso, né? Qual foi a primeira protocolo? Como é que começou o primeiro 1G da vida, né? Quando é que foi? Você pode falar um pouquinho para a gente dessa história e como é que nós chegamos a ter essa velocidade e eficiência que temos hoje? Com certeza. Ah, quando a gente fala de 1G, 2G, 3G, 4G e agora finalmente 5G, a gente está falando das gerações de redes móveis, né? Então, lá nos idos dos anos 80, a gente teve a primeira tecnologia de rede móvel, né, que ainda era analógica, e depois essa tecnologia foi avançando. Ali no 2G, a gente já teve uma adoção de tecnologias digitais, trazendo também já o início da transferência de dados nas comunicações sobre redes móveis. Tá? Então, a partir do 3G, a gente já começou a ter uma velocidade um pouco maior, né? Uma conexão um pouco melhor, uma maior quantidade de usuários. O 4G, que hoje é a tecnologia que a gente experimenta de forma mais consistente, digamos, ela tem uma velocidade ainda mais robusta, né, do que as gerações anteriores, e o 5G promete trazer velocidades ainda maiores. Agora, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa para você. É, Às vezes, as pessoas me perguntam para mim, poxa, eu não estou sentindo assim realmente qual é o grande valor da velocidade para o dia a dia do usuário, né? Porque tinha o 4G, 4G Plus, agora a gente está com 5G, agora parece que tem o 5G Plus indo para o 6G, né? Próximo. O usuário, depois que ele consegue transmitir um vídeo ao vivo, é, ele chegou no limiar da necessidade de uma banda larga? Bem, Paulo, basicamente, para a experiência do usuário, podemos dizer que sim. A gente vai ver que o 5G ainda vai trazer oportunidades de aplicações e soluções para o usuário final, mas eu acredito que o 5G trará muito mais soluções e aplicações para a indústria de uma forma geral. Ah, beleza. Então aí nós vamos entrar agora no nosso próximo tópico, tá? Já que você tocou no assunto, a gente já vai abrir o nosso próximo. Vamos lá. Pronto. Você tocou nesse assunto. Qual é o impacto hoje direto do 5G para a indústria em si? Legal. Antes de mais nada, a gente precisa entender ali quais são os pilares básicos, né, da rede 5G. Então,
a gente terá 3 pilares básicos para que a gente possa ter realmente uma rede 5G de qualidade. Então, um primeiro pilar seria em cima de uma banda larga, bem mais rápida, né, prometendo aí velocidades de 10 gigabits por segundo, que seria 100 vezes mais rápida do que o 4G, por exemplo. Um outro pilar é o RLLC, que seria o Ultra Reliable Low Latency Communication, que seriam velocidades, não velocidades, mas tempo de comunicação entre dispositivos de até 1 milissegundo, que também são 100 vezes menos do que o próprio 4G. E, além disso, o 5G promete 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Tá? Então, nesse contexto, a gente está falando aí de conexões entre dispositivos, que seriam muito mais voltadas para a internet das coisas. Tá? Então, a gente, em cima desses 3 pilares, prevendo que a gente vai ter uma conexão com essa qualidade, né, a gente vai ter aí um leque de oportunidades em novas soluções, tá? Mudanças no cotidiano, né, mudanças principalmente para a indústria. Mas você perguntou sobre aplicações para usuário final, certo? Então, quem diria que lá nos idos de 2000, a gente imaginaria hoje que a gente estaria 24 horas conectados à internet, né, com uma infinidade de aplicativos na palma da nossa mão. Isso tudo, ele vem sendo proporcionado pelo boom de conectividade que o 4G permitiu, né, a todos de uma forma móvel. Tá? Então, hoje a gente pode dirigir com o auxílio de mapas online, a gente pode fazer compras de qualquer lugar, a gente pode acompanhar o nosso pedido chegando até a nossa residência. Então, a gente tem uma infinidade de soluções voltadas para o usuário final. Tá? Com o 5G, a gente pode esperar soluções em operações ou transmissões remotas, por exemplo, que podem ter impacto na saúde e na educação. Podemos pensar em exames de imagens e cirurgias até remotas, operadas por um especialista em uma outra localidade diferente da do paciente. Podemos pensar em educação via holograma, que é uma tecnologia que ainda é incipiente, né, no mundo, vamos dizer assim. A gente pode pensar em realidade aumentada, realidade virtual, que podem trazer benefícios também para o pequeno empreendedor, demonstrando ali seus produtos e seus serviços, né, para um usuário do outro lado da tela. E também, a nível de entretenimento, a gente teria aí mobile gaming, que seria um usuário jogar, né, a partir do seu smartphone, um jogo que está hospedado numa nuvem, né, na cloud, não necessariamente precisando estar no seu console, no seu videogame, em sua residência, para poder se divertir. E também podemos falar em transmissão de eventos online, né? Por exemplo, no Japão, já temos hoje aí transmissão em até 8K, que ocupa uma largura de banda maior do que as transmissões em Full HD e as que estamos iniciando aqui no Brasil em 4K. Tá? Mas, vindo para o lado da indústria, embora a gente tenha essas soluções que a gente possa experimentar a nível de usuário final, como eu falei antes, eu acredito que o 5G vai trazer soluções mais aplicadas à indústria. Né? A gente tem toda a expectativa em cima da indústria 4.0, que vai falar da indústria de uma forma geral, não só manufatura, que também terá seus benefícios, mas outras, por exemplo, uma grande expectativa em cima de carros autônomos e cidades inteligentes, né? Então, como é que a gente pode construir isso? Com uma internet de maior largura de banda e menor latência. Hoje se fala em IoV, que seria a internet dos veículos, e V2X, que seria a comunicação entre veículos e qualquer coisa. Tá? Com esse advento do 5G, digamos, a gente pode ter uma comunicação mais eficiente entre os veículos, entre si, e entre os veículos e placas, semáforos e outros sensores que possam estar aí nas cidades inteligentes, e também fazendo com que essa velocidade de comunicação seja tal que traga segurança e eficiência para esses veículos. Né? Imagina que um pedestre desavisado cruza a rua ali e essa comunicação mais rápida pode evitar um acidente. Ainda no ramo dos veículos, a gente pode ter comboios de frotas, que seriam veículos conectados entre si, sendo dirigidos de forma autônoma, né, sem a presença de uma pessoa, e aí você pode trazer mais segurança e mais eficiência para o transporte, tanto de pessoas como de cargas.
Um outro ponto que a gente pode esperar é o uso de drones. Tá? Hoje, a gente já tem uma adesão de drones na agropecuária aqui no Brasil. Porém, esses drones são pilotados, né, controlados por pessoas em loco. Então, a gente tem uma limitação entre o controle de fato do drone, né, e o drone em si, chegando ali a uma certa quantidade de metros. Com essa MMTC, que seria o Massive Machine Type Communication, que seria aquela premissa de atender a 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, nós podemos atender a vários drones, né, e fazer esse controle tanto de forma remota como de forma automatizada, programada. Hoje, na China, já se fala muito em Smart Grid, que seria a aplicação desses drones, robôs e sensores a toda a cadeia de energia elétrica, desde a geração até a distribuição em baixa tensão para nossas residências. Mas, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é, Você agora abriu um leque muito interessante. A gente às vezes esquece, mas o GPS do nosso carro está conectado às antenas 5G, né? Pode estar conectados, né? É. Então, necessariamente, você vai ter uma conexão móvel em triangulação, fazendo a sua geolocalização através da posição dos sites da rede móvel, não Sim, necessariamente mas, o por seu exemplo, GPS offline. nas fazendas, por exemplo, que as antenas já é uma coisa que não é tão, né? Existe ainda limitações sobre o alcance, porque uma coisa é a gente saber o quanto que você consegue transmitir, outra coisa é Uhum, o quanto você alcance. Nós temos limitações tecnológicas do 5G com relação ao alcance dessas antenas. Eu estou com pensando certeza, para a indústria com agrotech. certeza. O que acontece? O 5G vai adotar um outro espectro de frequência por necessidade de maior largura de banda para transmitir os sinais de maior taxa de dados, de maior velocidade. Essa nova faixa de frequência, ela possui frequências mais altas, sinais de frequências mais altas. Os sinais de maiores frequências, né, os sinais de rádio de maior frequência, eles têm maior susceptibilidade à atenuação, ou seja, à medida que eles encontrarem um bloqueio, né, um prédio, uma construção, ele terá menor penetração. Então, para a parte urbana, a gente tem essa dificuldade. E na parte rural, digamos, um sinal de maior frequência ele tem um menor alcance comparado a sinais de menores frequências adotados, por exemplo, nas redes 2G, 3G e 4G. Hoje a gente ainda tem um espectro compartilhado, digamos, né, um reuso de espectro ali para que a gente possa hospedar o sinal, ou transmitir o sinal 5G utilizando faixas outrora utilizadas pelo 2G e 3G. Tá? Dando continuidade aqui à parte da indústria, das aplicações, a gente teria ainda a parte de manufatura, linha de produção e a logística, por exemplo, né, estocagem. Tá? Eu acredito que essa parte vai ser, ou já é, mais bem atendida, ou melhor atendida, digamos, através de conexões em fibra ótica, né? Pois são localidades fixas, com linhas de produção operando no mesmo, mesmo prédio, digamos. Tá? Mas o 5G ele pode também prover uma solução ali para essas indústrias no tocante à utilização da tecnologia FWA, que seria o Fixed Wireless Access, que seria nada mais do que uma banda larga gerada através do sinal de um site 5G e direcionado para um dispositivo ali dentro daquela indústria. Então, pode ser o sinal principal, se essa localidade tiver remota e não tiver uma boa assistência, uma boa capilaridade em fibras óticas, mas também pode ser utilizado como backup. Caso aquele sinal de fibra ótica que atende aquela indústria, ele tenha algum problema, você pode ter o FWA como backup para poder manter sua indústria conectada. Beleza. Então vamos aproveitar, vamos aqui para o próximo tópico, né? Que o pessoal pediu para falar aqui na nossa. O que você vê? Quais são as oportunidades? Vamos pensar aqui que nós temos um negócio, né? A gente tem o nosso modelo de negócio aqui. E toda vez que nós vamos trabalhar a parte de algoritmização, a gente sempre bate naquela terra. Vamos lá, quais são os ativos de comunicação que nós temos que adquirir? Né? E poucas pessoas falam de telecomunicação. Né? As pessoas. Minha rede interna de Wi-Fi.
Aí você não faz um bom projeto, coloca vidro demais, coloca paredes grossas demais, e aí o Wi-Fi não pega, as pessoas reclamam. Bota o cabo, ninguém coloca mais cabo, né, Vitor? A gente está todo mundo trabalhando, sai de uma sala, vai para outra, tal, mas não existe essa preocupação com o 5G. Quais são as oportunidades para o meu modelo de negócio que o 5G poderia gerar para os meus processos, agregando valor para os meus produtos e serviços? Me fale um pouquinho sobre isso. Bem, Paulo, sobre a nossa rede interna, digamos, sem fio, como você bem falou, né? Muitas vezes você utiliza ali do seu próprio conhecimento, né, inicial, para você poder prover a sua rede residencial, a sua rede até empresarial, a depender do tamanho, né, físico da sua empresa. Tá? Mas o ideal é que realmente tenham pessoas, né, especializadas em fazer esse projeto de cobertura, tá? Porque a madeira, os vidros, o espelho, né, as paredes, todos esses obstáculos, eles podem degradar o seu sinal. Então, hoje, a nível de Wi-Fi interno, né, digamos, a gente teria um sinal oriundo de uma fibra ótica, né, que seria o FTTX, então a fibra até alguma coisa, né, a fibra até qualquer coisa, fiber to the home, fiber to the building, e você tem a adoção agora de roteadores Wi-Fi 6, né, que vai trabalhar em cima de protocolo IP versão 6, né, e também que tem uma maior quantidade suporta uma quantidade de usuários, tá? O 5G, ele vai te dar um sinal sem fio, tá? Dentro das suas residências, das nossas empresas também, tá? Mas como eu falei, né, a penetração desse sinal, ela está mais suscetível à atenuação, à degradação, certo? Por conta das suas altas frequências. Mas, com a adoção de novas antenas ativas, que utilizam novas modulações, como ou FDM, e novas features, como diferentes MIMOs e diferentes formas de sinal, né, beamforming, enfim, narrowband, que vão atender mais aos dispositivos em IoT, você pode aí ter uma conectividade, né, uma maior conectividade, promovendo novas soluções para diversos modelos de negócio. Tá? Então, o 5G vai trazer aí realmente, pode trazer aí realmente, né, todo tipo de solução para aquele modelo de negócio que precisam de comunicações de alta velocidade, de alta confiabilidade e com um alto número de dispositivos conectados. Então hoje você relaciona hoje o 5G a mais a melhoria de produtividade dos processos, seria isso? Isso, No porque a caso gente pode, interno, né? no caso interno, né, como uma indústria de uma forma geral, nós falamos, vamos ter aí uma maior quantidade de dispositivos conectados. Então, se você tem esses dispositivos conectados, programados e automatizados, você pode ter, sim, uma melhora na eficiência dos seus processos industriais. Por exemplo, aqueles robôs de logística, né, autômatos, que são usados Uhum. na Amazon, tudo mais. Ali eles trabalham com Bluetooth ou eles trabalham com rede 5G? Você tendo... Eles podem trabalhar de formas diferentes, tá? Mas acredito que a principal conexão seja através do sinal Wi-Fi provido mesmo por uma conexão FTTX. Mas, como a gente mencionou, o FWA ele pode prover esse sinal, tá? E existem ainda redes 5G privadas, tá? No leilão da Anatel realizado em 2021, essa é uma das obrigações que foi exigida pelo governo para aqueles que postularam, né, a compra, a concessão dos espectros de frequência para poder prover o sinal de rede móvel 5G para os usuários finais. Então vamos ver aqui, vamos aproveitar, vamos passar aqui para o nosso último bloco aqui, né? Que agora é o tema da nossa talk. Futuro, o que vem pela frente, Vitor, com relação às previsões do 5G? Olha, a gente vai ter que superar, né, desafios, né, com relação à expansão da cobertura. Tá? Hoje a gente tem, segundo o painel da Anatel, cerca de 1.000 municípios com presença do sinal 5G, o que não quer dizer que a cobertura atende aqueles
três pilares básicos, as premissas que a gente mencionou lá no começo, né? E o leilão diz que até junho de 2026, todos os 5.570 municípios da federação devem estar cobertos. Tá? Então, a gente tem aí no futuro um desafio também de estender a conexão de qualidade, né, a banda larga de qualidade, de forma democrática, seja a localidades remotas, né, mais distantes dos grandes centros. Esses 1.000 municípios hoje não representam nem 1% de cobertura no Brasil, tá? E também pode ser através da questão da dificuldade de acesso a certas comunidades, né? Então, novamente, pontuando o FWA aqui, ele pode ser uma saída para você poder prover a banda larga de qualidade para pessoas que se encontram em localidades de difícil acesso, né? Provendo ali o acesso à educação e também provendo acesso a serviços e potencializando negócios dentro dessas localidades de difícil acesso. Tá? Existem investimentos em FWA por parte do governo, Ministério das Comunicações, para poder dar acesso à tecnologia? Existe todo o investimento, ele vai ser oriundo das operadoras e provedores vencedoras do leilão, né, da concessão. Tá? Então, hoje, a faixa de frequência, o espectro que foi leiloado, né, que foi vencido para essa tecnologia no Brasil, será a operação em 26 GHz, tá? E já existe aí também uma questão de investimentos nessa tecnologia para que você possa trazer banda larga para outras localidades, né? Lembrando que a capilaridade de fibra ótica ela é essencial para o provimento das redes 5G, seja a conexão no front haul, que é a parte da rede de acesso, do middle haul ou do core. Tá? Então, a gente tem um território muito vasto, muito extenso, a gente não vai ter essa capilaridade toda. Então, algo que a gente pode já ver com a chegada do 5G é a evolução de várias tecnologias, né? Então, a gente pode ver investimentos em data centers para hospedagem e serviços e aplicações em cloud e interconexões, né? Nesse contexto de data centers e cloud, a nova topologia do 5G, ela fala de network slicing, que seria a divisão em camadas. Então, a gente vai ter soluções e aplicações em diferentes camadas. Se eu preciso acessar uma aplicação de menor latência, como um vídeo ao vivo, por exemplo, esse conteúdo vai estar hospedado num edge data center mais próximo a mim, ao usuário final, né? A gente pode ver processos de M&A acontecendo entre provedores municipais, se tornando grandes empresas, né, provedores regionais ou até mesmo detentores de rede neutra, né, que é um segmento que está em crescimento no Brasil, né, que seriam a infraestrutura de fibra ótica sendo alugadas para outras empresas para prover o sinal em cima da infraestrutura de fibra, tá? E também trazendo essas empresas para outro patamar de negociação com as grandes operadoras, né? Que tem esse intuito, esse desejo de expandir as suas operações, né, sua capilaridade de fibra, e isso traz uma forma de menor investimento, onde todo mundo vai ganhar aí dentro da indústria, né? Além disso, o 5G traz consigo o conceito do Open RAN, que seria a rede de acesso aberta. Essa iniciativa global visa desassociar, né, desagregar hardware e software, o que pode promover a entrada de novos players na indústria de telecom, e aí aquecendo o mercado, né, e também criando mais postos de trabalho, tá? Trazendo assim um impacto, né, para os negócios e para a sociedade. Certo? A gente falou de alguns. Pode falar, Paulo. Tá, Fica à Vitor, vontade. vou te fazer uma perguntinha aqui, assim, pediram para eu perguntar para você, que uma incógnita com relação à saúde, né? Em 2020 houve um movimento na Europa, né? Pessoas derrubando as torres, né? Botando fogo nas torres de 5G, que diz que provocava radiação, não sei o que lá. Existe pesquisa em cima disso? A gente pode ficar despreocupado? A gente pode ficar despreocupado, completamente despreocupado, porque toda a comunicação em radiofrequência ela passa por um estudo, né, de impactos à saúde. Tá? Até hoje, a gente não tem registros, né, de doenças geradas por esse tipo de sinal, né, que está aqui no ar, né, passando por todo o ambiente, tá? As faixas de frequência do 5G, por exemplo, elas hoje já são utilizadas
para outros tipos de comunicação, via satélite, TV, e está sendo feita uma limpeza, digamos, né, uma otimização do espectro para que essas faixas de frequências possam ser utilizadas para esse fim, tá? Então, com relação à saúde, isso é mais algo que se cria na internet, né, baseado em fake news, sem embasamento científico algum, tá? Nesse ponto, que a gente poderia ter de preocupação, e já foi mitigado, seriam interferências de sinais da rede 5G em ambientes próximos a aeroportos. Mas isso também, no início da implementação, já foi estudado, tá? E hoje em dia já foi identificado ali se poderia existir ou não alguma interferência entre sinais utilizados dentro do ambiente do aeroporto, ali, rede de controle, aeronaves, enfim, mas isso também já foi analisado e corrigido. Tá? Então, hoje a gente pode ficar completamente despreocupado com a adoção dessa tecnologia. Ainda que, por exemplo, como a gente viu, a gente precise de uma quantidade muito maior de antenas, né, cerca de 5 a 10 vezes a quantidade atual do 4G, a gente vai ter um menor alcance, uma menor penetração, né, maior susceptibilidade de atenuação. A gente tem uma nova topologia sendo adotada pelas operadoras e empresas de site sharing, chamada SLS, que é o Street Level Service, que nada mais é do que trazer as antenas para uma altura menor do que as tradicionais torres e sites sobre prédios. Então, você vai ter aí sites 5G disfarçados em paradas de ônibus, em postes, em semáforos, em placas, tá? Redes privadas até, né, dentro de ambientes fechados, como aeroportos, shopping centers, e nada disso vai interferir na nossa saúde. Tá, aí eu vou perguntar a minha última pergunta aqui para você, para a gente finalizar. Nosso programa está chegando no fim. Padrão americano e padrão chinês. Nós adotamos o americano, né? Então, hoje a gente tem um padrão global, vamos dizer assim, né, que a gente tem a topologia do 5G, seria de uma forma macro NSA e SA, que seria o non-standalone, que utiliza parte da rede 4G para o provimento de serviço em 5G, tá? Também adotando o DSS, que é o compartilhamento dinâmico de espectro, tá? E o SA, que seria o standalone, que seria o 5G puro, como se fala, tá? O 5G, ele é estudado pela iniciativa da ITU-T. Então, ele é um padrão internacional, tá? Diferente lá do começo que a gente tinha padrões japoneses, chineses, enfim, alemão, americano, mas a gente hoje pode ficar tranquilo que a adoção, o estudo, né, pesquisa, ele é global, internacional. Então, o que vai diferenciar um país do outro, basicamente, será a questão das faixas de frequência. Então, vamos ter países utilizando 35 GHz, outro 28 GHz, nós aqui 26, para o provimento do FWA, basicamente, e também faixas ali sub 6G. A gente vai utilizar na faixa de 3.5, e outros países podem adotar outras faixas sub 6 GHz. Tá? Então, o espectro de radiofrequência que vai ser a diferença-chave aí entre os padrões entre países. Tá ok. Vitor, agradeço aí o convite, né, que você aceitou, obviamente, para estar aqui com a gente. Agradeço a todos que ficaram conosco aqui até o momento e até o próximo programa Expert Space Show. Até mais, hein? Vitor, fica nos bastidores aí que eu ainda quero trocar ideia com você. Até mais, pessoal. Até logo, pessoal. Obrigado. Fala, Paulo.